Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é o professor Yuri. Bom, e hoje vamos para a resolução de mais uma lista de exercício. Essa aqui é a 9ª lista de exercício. Vamos lá então. Questão 1. Determinar o valor de x para que o determinante da matriz A seja igual a 8. Então vamos lá, isso aqui é uma matriz de segundo grau, então a gente vai calcular como sendo o quê? Diagonal principal menos a diagonal secundária. Então, vamos lá. Então, a gente sabe que o... desculpem. A gente sabe que o quê? Que o determinante da matriz A tem que ser igual a 8. Então, vamos lá. X vezes x menos 2 menos 3 vezes x mais 2. Isso tudo tem que ser igual a 8, porque essa parte aqui é o determinante. Então, se a gente fizer aqui a distribuição, um chuveirox maroto, e nesses termos aqui, a gente vai encontrar o quê? X ao quadrado menos 2x. Vamos manter aqui, para depois a gente mexer com os sinais. Menos 3x menos 6, isso tudo igual a 8. Então, vamos lá. X quadrado menos 2x. Menos com menos dá mais, menos com menos dá mais. Isso tudo igual a 8. Então vamos isolar aqui o x, vamos isolar o que a gente tem, x ao quadrado, mais x. Se a gente fizer 6, esse 8 passa para cá negativo, fica 6 menos 8, a gente vai ter o valor de menos 2. Então agora a gente aplica Bhaskara. Primeiro vamos descobrir o delta, então vai ser b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então fica 1 menos 4 vezes menos 2 vezes 1. Então daqui a gente conclui que o delta é igual a 4. Menos 4 vezes menos 2 dá 8, 8 mais 1, 9. Beleza, descobrimos aqui o delta. Agora vamos fazer menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes o a. Então, menos 1 mais ou menos a raiz de 9 sobre 2 vezes 1. Então, resolvendo isso aqui, a gente vai encontrar o quê? Menos 1 mais ou menos 3 sobre 2. Dessa função aqui, dessa igualdade, quer dizer, a gente acha duas hipóteses. A gente acha que o nosso x' pode ser igual a 3 menos 1, que dá 2, 2 dividido por 2 dá 1, e o x duas linhas vai ser menos 1 menos 3, que é menos 4 dividido por 2, isso aqui é igual a menos 2. Então, esses dois valores vão satisfazer a nossa matriz, o determinante ser igual a 8. Então, por isso, a nossa solução vai ser o quê? O conjunto 1 e menos 2. Tá certo? Exercício 2. Esse exercício ficou um pouquinho cortado aqui no canto, mas eu vou ler. Sabendo que a matriz A é uma matriz quadrada de ordem 13 e que o determinante de A é menos 2, a gente tem que calcular o determinante da matriz 3 vezes A. Nessa aqui a gente vai usar as propriedades dos determinantes, Qual que a gente vai usar aqui? A gente vai usar aquela propriedade que diz o seguinte: se o determinante da matriz A é igual a um número qualquer, deixa eu botar aqui, vamos dizer que é igual a um x, então o determinante de k vezes essa matriz, né, vamos supor que seja A é uma matriz de n linhas por m colunas, certo? Então, o determinante da matriz K vezes A vai ser igual a K elevado ao número de linhas vezes o determinante da matriz A. Então, pensa comigo aqui o nosso problema. A gente sabe que o determinante da matriz A é igual a menos 2. A gente sabe que isso aqui é uma matriz quadrada de ordem 3. Então, a gente sabe que o nosso n
é igual a 3. E a gente quer fazer 3 vezes o A. Então, o que vai acontecer? Ó? O determinante de 3 vezes o A vai ser igual ao nosso K, que no caso aqui é K igual a 3, certo? É o valor que está na frente, elevado no N, que é 3, vezes o determinante da matriz A. 3 elevado ao cubo é 27. O determinante da matriz A é menos 2. Então, 27 vezes menos 2, menos 54. Tá bom? Exercício 3. Considere a matriz quadrada A abaixo e det o determinante dela. Então, calcular 5 vezes o determinante. É diferente do exercício anterior, né? Antes o valor estava aqui dentro, agora ele está fora. Então, o primeiro passo é a gente descobrir o determinante da matriz A. Como é uma matriz de segunda ordem, a gente faz diagonal principal menos a diagonal secundária. Então, a diagonal principal vai ser 7 vezes 4 menos o menos 13 vezes 2. 7 vezes 4 a gente vai ter que é 28. Aqui vai ficar menos o menos 26. Menos com menos dá mais, então 28 mais 26, isso aqui é igual a 54. Mas a gente não quer essa resposta aqui, a gente quer 5 vezes o det da matriz A. Então vai ser 5 vezes 54, isso aqui é igual a 270, certo? Exercício 4. Calcule o valor de x a fim que o determinante da matriz A seja nulo. Para começar, isso aqui é uma matriz de 3 linhas por 3 colunas. Então aqui a gente usa a regra de Sarros para poder resolver este determinante, onde a gente repete as 2 primeiras linhas abaixo ou as 2 primeiras colunas à direita. Eu vou repetir as 2 primeiras linhas abaixo. Então vamos lá. 1, 2, 1, 4, 9 e 4. Normalmente eu circulo essas duas porque eu sei que são 2 números que eu não vou entrar nas contas. E aí eu já me previro. Então, diagonal principal, vamos fazer as contas aqui, ó. 1 vezes 9 vezes x menos 7, mais o outro elemento da diagonal principal, que vai ser 4 vezes x vezes 1, e o outro elemento da diagonal principal, mais 6 vezes 2 vezes 4, menos a diagonal secundária. Então, 1 vezes 9 vezes 6, mais outro elemento da diagonal secundária, 4 vezes x vezes 1, mais 7 menos x menos 7 vezes 2 vezes 4. Beleza. Vamos agora resolver todos esses nossos problemas. Se a gente organizar isso aqui tudo, no final das contas a gente vai ter o quê? 9x menos 63 mais 4x mais 48. Menos, se a gente organizar todo esse lado, a gente vai ter 54 mais 4x mais 8x. Opa! Mais 8x menos 54. Agora, organizando todos os sinais, nesse lado aqui, o que vai sobrar? 13x menos 15 menos 12x, porque esse cara aqui vai se cortar com esse. Então, no final das contas, a gente tem 13x menos 12x menos 15. Como o determinante é nulo, então ele é igual a zero. Então, isso aqui vai ficar 13 menos 12x, x igual a 15, porque eu passo 15 para o outro lado. Deixa eu fazer esse 15 direitinho aqui. Então, aqui fica 15. Então, x igual a 15. Exercício 5. Encontre o determinante da matriz que segue. Novamente, aqui é uma matriz 3 por 3, então a gente pode usar a regra de Sarros aqui. Pode não, deve. Né? É uma forma mais fácil, ou depois também tu pode usar o teorema de Laplace, que está nas aulas complementares. Então vamos lá. Repetindo as 2 primeiras linhas embaixo, eu prefiro assim, lembrando que tu pode repetir as 2 primeiras colunas à direita,
eu circulo esses dois caras que não vão fazer parte da conta, diagonal principal. Vamos lá. 2 vezes 6 vezes 3, mais 1 vezes 2 vezes 6, mais 7 vezes 5 vezes menos 1. Menos a diagonal secundária. Vamos lá. 6 vezes 6 vezes menos 1, mais 7 vezes 2 vezes 2, mais 3 vezes 5 vezes 1. Organizando aqui o lado esquerdo, a gente vai ter que aqui a gente vai ter o valor de 13. Organizando o lado direito, a gente vai ver que tem menos 7. 13 menos 7, a gente encontra 6. Então, 6 é o determinante desta matriz. Exercício 6. Nesse exercício, a gente tem que resolver essa matriz 3×3, achar o determinante dela, usando o teorema de Laplace e a regra de Sarros. Então, eu vou começar usando aqui o teorema de Laplace. O teorema de Laplace, como a gente tem na aula lá complementar, tu vai ver que tem que escolher ou a linha ou coluna com a maior quantidade de zeros. Então, eu vou escolher esta linha aqui, que tem a maior quantidade de zeros, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a calcular os cofatores, que também está na nossa aula complementar. Então, a gente vai fazer menos 1, esse primeiro termo aqui, ó, ele é a primeira linha mais a primeira coluna, vezes o primeiro termo que a gente está usando, vezes o determinante da matriz. A gente elimina a linha e elimina a coluna. Vai sobrar 1, menos 2, menos 1 e 3. Mais menos 1 elevado, esse aqui está na segunda linha, primeira coluna, vezes o elemento, vezes o determinante que sobra, que a gente tem que excluir esta linha e esta coluna. Então, fica menos 3, 4, menos 1 e 3. Mais menos 1 elevado. Nesse cara aqui agora, a gente está na terceira linha, primeira coluna, vezes ele, vezes o determinante da matriz, que sobra, que vai ser menos 3, 1, 4 e menos 2. Certo? Então, fiz a construção aqui. Agora, resolvendo aqui, ó, esse cara a gente já sabe que vai para zero, porque tem zero multiplicando qualquer coisa. Então, zero. Menos 1 elevado ao quadrado é 1, então vai ser 1 vezes. O determinante dessa matriz aqui é o quê? 3, diagonal principal, menos a secundária. 3 menos 2. Mais 3 mais 1, 4. Menos 1 elevado na 4 é 1. Então, isso aqui vai ficar 2 vezes o determinante dessa matriz. 3 vezes 2, 6. Menos 4. Então, o que a gente vai ter aqui, ó? 1 vezes 1, mais 2 vezes 2. Então, aqui vai ficar 1 mais 4, que é igual a 5. Então, encontramos que o determinante dessa matriz é 5 através do teorema de Laplace. Agora eu vou apagar, eu vou fazer através da regra de Sarros e vocês vão ver que vai dar o mesmo valor. Usando Sarros, a gente pode escolher, eu repete as duas primeiras linhas abaixo e as duas primeiras colunas à direita. Eu vou repetir as duas primeiras linhas abaixo. Então, vamos lá. 1, menos 3 e 4. 0, 1 e menos 2. Lembra que eu circulo porque eu sei que esses números não entram na conta. Então, a diagonal principal, 1 vezes 1 vezes 3, 3. 0 vezes menos 1 vezes 4, 0. 2 vezes menos 3 dá menos 6. Menos 6 vezes 2 dá 12. Então, aqui a gente tem 12. Menos diagonal secundária. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. Menos 2 vezes menos 1 dá 2. 2 vezes 1 dá 2. 3 vezes menos 3 dá menos 9. Vezes 0 dá 0. Então, aqui vai ficar 3 mais 0 mais 12, 15. Menos 8 mais 2 mais 0, 10. E deu 5. A mesma resposta que a gente encontrou
com sarros. Com sarros não, desculpa, teorema de Laplace. Exercício 7. Calcule o determinante da matriz que segue. Nesse exercício, a gente tem que usar obrigatoriamente o teorema de Laplace, né? Porque a gente não tem uma regra como sarros, ou como fazer as diagonais principais menos as secundárias quando são de segunda ordem as nossas matrizes. Então, usando o teorema de Laplace, a gente tem que escolher a linha ou a coluna com a maior quantidade de zeros. Eu vou escolher esta coluna aqui, que apresenta a maior quantidade de zeros. Onde tem zero, eu não preciso calcular, então eu só vou calcular através desse termo. Então, o determinante da matriz A vai ser igual a menos 1 elevado. Esse cara aqui, ó, ele está na segunda linha mais a segunda coluna, vezes ele mesmo, vezes o determinante de quem? A gente elimina a linha que ele se encontra e a coluna que ele se encontra. Os números que sobrarem fazem parte da nossa matriz. Ela sempre, se é uma matriz de quarta ordem, a gente tem que achar o determinante de uma matriz de terceira. Como naquele outro exemplo era de terceira, a gente achou de segunda. E assim a gente consegue diminuir a ordem da matriz e ajudar a gente nos nossos cálculos. Então vamos lá, eu vou achar esse valor desse determinante. A gente pode repetir as duas primeiras linhas ou as duas primeiras colunas. Então a gente vai encontrar o quê? Menos 1 elevado na 4 é 1. Então vai ficar menos 2 vezes. Diagonal principal vai ser o quê? Menos 2. Deixa eu botar aqui. Menos 2 mais 0. 5 vezes 2 dá menos 10. Menos 10 vezes 4, menos 40. Menos 0 mais 12 mais 24. Então, se a gente for fazer essa conta aqui, vai ficar menos 2, que multiplica menos 42, menos 36, e o resultado disso daqui, a gente vai ter igual a menos 78. Exercício 8. Nesse exercício, a gente tem que determinar o cofator do elemento A22 dessa matriz. Para começar, vamos identificar quem é o elemento A22. O elemento A22 é esse, ó, segunda linha, segunda coluna. Então, A22, o cofator dele vai ser menos 1 elevado na I mais J, vezes o elemento, vezes o determinante da matriz que sobra quando a gente elimina a linha desse elemento e a coluna deste elemento. Então vai sobrar 1, 1, 3 e 0. Então isso aqui vai ficar menos 1 elevado na 2 mais 2, vezes 1, vezes o determinante dessa matriz, que é menos 3, diagonal principal menos a secundária. Então, no final das contas, a gente acha que esse cofator do A22, aqui faltou um cof, é igual a menos 3, certo? Qualquer dúvida que tu tiver, alguma coisa que as contas não bateram, pode deixar aqui nos comentários ou me mandar um e-mail. Bons estudos e até mais. Tchau!